Há 74 anos, o então presidente Getúlio Vargas sancionou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, padronizou a legislação existente no país e acrescentou novos direitos trabalhistas. Na oportunidade, foram instituídos a carteira de trabalho, a justiça do trabalho, o salário mínimo, o descanso semanal remunerado e a estabilidade do emprego depois de 10 anos de serviço. Após 7 décadas da aplicação da CLT, o governo Temer enviou ao Congresso o texto de uma reforma trabalhista. Aprovada em julho pelo Congresso, ela começou a valer no último dia 11. São mais de 100 mudanças na relação entre patrões e empregados. Para esse juiz do trabalho, as leis presentes na CLT são antigas, sendo importante a reforma, com base na atual realidade brasileira, mas a maneira como foi alterada vai trazer prejuízos para os trabalhadores. É necessário dizer que a lei não estava com a sua redação original de 1943. Não, ao longo do tempo, das décadas, dos anos passados, aí, o Congresso foi alterando a lei, a CLT já estava totalmente remendada. Concordo que era necessária uma reforma. Talvez não da monta, do tamanho que aconteceu. Não se pode negar, não se pode querer esconder, negar, dizer o contrário, de que a nova lei é prejudicial para os trabalhadores. Um dos pontos em destaque na reforma trabalhista é a flexibilização, permitindo, por exemplo, a negociação entre empregador e empregado sobre o tempo de almoço, bem como o parcelamento das férias em até 3 vezes. No acordo antigo da CLT, só era autorizada a divisão das férias em 2 vezes, com no mínimo 10 dias. Com a aprovação da reforma trabalhista, muitos empresários já estudam mudanças nas suas empresas. É o caso de Guilherme. Ele já pensa em reavaliar a jornada de trabalho atual, com estratégias que contemplem a necessidade da empresa e favorecendo maior produtividade através dos acordos com os funcionários. A legislação ela já não mais atendia às atuais necessidades. Além do mais, por causa da história da criação dessa legislação, era uma legislação muito paternalista, né, e que não possibilitava a flexibilização. A gente pretende fazer uma flexibilização, na verdade estudar ainda, porque é tudo muito recente, né, mas fazer um estudo sobre as jornadas de trabalho. O projeto da reforma trabalhista traz mudanças em 100 pontos da legislação, com alteração em questões como jornada de trabalho, férias e planos de carreira, além de regulamentar novas modalidades de trabalho. Antes, as férias de 30 dias poderiam ser fracionadas em até 2 períodos. Agora, a nova regra permite 3 períodos. Em relação ao descanso, o trabalhador que exercia a jornada de 8 horas diárias tinha direito a, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas para repouso e alimentação. Agora, o intervalo poderá ser negociado, desde que tenha, no mínimo, 30 minutos. Antes da mudança, a remuneração por produtividade não deveria ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Agora, o pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Sobre as demissões, a antiga regra dizia que o trabalhador que pedia demissão ou era demitido por justa causa não tinha direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS nem à retirada do fundo. Atualmente, além das modalidades anteriores de extinção, o contrato de trabalho poderá ser encerrado de comum acordo, com pagamento da metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Um dos pontos da reforma trabalhista é a negociação diretamente com o trabalhador, restringindo as ações dos sindicatos e Ministério do Trabalho. De acordo com esse juiz, a autonomia dada ao funcionário é preocupante, pois ele não terá poder de argumento com o empregador e acabará seguindo as normas da empresa. Parece bom, mas não é. Deu mais poderes, deu mais autonomia para o trabalhador, tirou poderes do sindicato, deu mais poderes para o trabalhador e tirou poderes do juiz do trabalho. Então isso para o trabalhador é perigoso, porque quando o cidadão está trabalhando, naquela relação de trabalho, ele não discute igual para igual. O empregado tem medo de discutir, o empregado tem medo de dizer não para o empregador. Qual o empregado que tem coragem de dizer para o seu empregador, eu não aceito isso que você está me propondo? Pode até dizer, mas o risco de ser despedido, a gente sabe que é grande. Apesar de muitos não terem aprovado as novas regras da reforma trabalhista, há profissionais que receberam bem as mudanças. Islan é atendente dessa farmácia e avaliou de forma positiva as novas regras.
tem um ponto muito relevante quando tem funcionários que, por exemplo, mulheres gestantes, que ela pode estar tendo insalubridade, ela vai ter um local de trabalho diferenciado, né, nessa questão. Então, assim, vem dar um aparato ao funcionário e também melhorar as condições de trabalho na empresa, né?